A gente continua falando sobre isso para entender melhor esse cenário. A gente vai conversar com Vicente Ferraro, que é cientista político, aliás, e pesquisador do Laboratório de Estudos da Ásia da USP, seção Rússia e Eurásia. Professor, muito bom dia ainda para você. Obrigada por falar com a gente. Olá, bom dia. Muito obrigado pelo convite. Professor, essas sanções que já foram anunciadas, pelo Reino Unido, também pela Alemanha, elas são capazes de impedir de fato a invasão da Rússia? Até que ponto elas vão ter um poder para que isso seja evitado, essa possível invasão? E também os países, até que ponto também estão disponíveis a sacrificar partes que também vão ser atingidas por essas sanções? Eu acredito que não. Essas sanções foram apenas uma sinalização ao reconhecimento das duas regiões separatistas ontem, né? É interessante salientar que o reconhecimento da independência dessas regiões foi mais uma mensagem ao governo ucraniano do que a própria OTAN. Essas regiões elas já eram de fato apoiadas pela Rússia, elas contavam com ajuda econômica, com ajuda militar direta e indireta da Rússia, e elas não teriam se sustentado independentes até o momento sem ajuda russa, né? Ou seja, já havia uma guerra na região. E a grande preocupação do Ocidente é com uma expansão para além uma expansão do conflito para além dessas regiões, né? Ou seja, não há uma sinalização de que haja uma grande mudança do status quo no momento, né? Mas o que mudaria? O que mudaria principalmente é que a Rússia ela não precisa mais esconder os seus militares. Ela pode, inclusive, através de um acordo de defesa, instalar bases militares oficiais nessas regiões separatistas, né? Ou seja, haveria um processo de legitimar e até mesmo acirrar a presença militar russa, né, nessas regiões. Ou seja, a Rússia não estaria mais negociando com separatistas, mas com dois estados que ela reconhece como soberanos. Tecnicamente, é esse ponto da sua resposta que eu ia explorar, porque até então os soldados russos que lá estavam nessas regiões separatistas, de fato se escondiam, não traziam as insígnias no uniforme, então tinha toda essa questão agora até aparentemente resolvida. O envio de tropas de paz, como diz Putin, configura tecnicamente uma invasão? Do ponto de vista do governo ucraniano e do direito internacional, tendo em vista que a maioria dos países não reconhece essas duas regiões como independentes, a Rússia estaria, sim, violando a soberania do Estado ucraniano. O Brasil, por exemplo, reconhece esse território como sendo parte do Estado ucraniano. Então, no âmbito do direito internacional, isso configuraria, sim, uma violação da soberania ucraniana sobre o seu próprio território. A questão muda dentro da própria Rússia. Uma vez que a Rússia reconheceu essas duas regiões como independentes, para a população russa, essa intervenção, essa relação do governo russo e dos militares russos, ela teria uma legitimidade maior, porque não seria uma negociação com regiões separatistas, mas sim com dois estados, dois países independentes, né? Quais são os possíveis cenários diante dessa crise toda, né? O primeiro eu vejo que seria uma maior presença militar e política da Rússia na região. A Rússia ela abre mão de promover os acordos de Minsk, né? Algo que o governo ucraniano já não vinha cumprindo, porque na sociedade ucraniana há uma insatisfação, há um estigma muito grande em relação aos acordos de Minsk. Acreditam que se o presidente Zelensky implementar esses acordos de Minsk, a Ucrânia estará vulnerável a manobras políticas de Vladimir Putin. Então o conflito ele passa a não ser mais entre a Ucrânia e separatistas, mas possivelmente entre o exército ucraniano e o exército russo. Um segundo cenário, expandir as fronteiras das regiões separatistas para incorporar os limites administrativos dessas duas regiões. Os separatistas eles não controlam a região inteira, as regiões inteiras, então eles podem tentar expandir. Se eles vierem a expandir os limites das suas regiões, isso pode vir a configurar uma guerra direta de maiores proporções com a Ucrânia, né? Lembrando que, sob o controle ucraniano, há cidades grandes, como Mariupol, e ali poderia haver um cenário de conflito muito sangrento. Um terceiro cenário seria aumentar as fronteiras no leste para além dos limites dessas duas regiões. Ou seja, apesar de a polarização na sociedade ucraniana ter diminuído desde 2014, ainda há sentimentos pró-Rússia em algumas outras regiões do leste, cuja população é de língua ou de etnia russa, né? Então, pode ser que esses separatistas tentem se expandir para essas outras regiões com o apoio da Rússia. E isso seria
uma guerra de proporções muito maiores. E um último cenário que eu avalio seria a incorporação dessas regiões à Rússia, como ocorreu com a Crimeia em 2014, né, com a condução de referendos e outros procedimentos. Vale lembrar que a Rússia já emitiu cerca de 800 mil documentos de cidadania para residentes dessas duas regiões e cerca de 1 milhão e 200 mil cidadãos dessas regiões já pediram o ingresso na obtenção da cidadania russa, né? Então, a incorporação dessas regiões à Rússia seria algo não tão viável no curto prazo, mas que não é descartável. Tá certo, a gente conversou então com Vicente Ferraro, mestre em ciência política e pesquisador do Laboratório de Estudos da Ásia da USP. Muito obrigada, professor, e até uma próxima. Muito obrigado pelo convite.